Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que é um tema mais importante, do meu ponto de vista, do Evangelho, que é vigiai e orai. Então, para poder ajudar aqui a tratar desse tema, temos que a colaboração e a presença da nossa irmã e amiga Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no programa Espiritismo na Prática, né? A gente no trabalho, a gente fica sempre bem, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Que Jesus se faça presente no lar de cada um, levando força, levando coragem, fortalecendo a fé, que nós andamos precisados, né, nestes dias aí da nossa caminhada aqui na Terra, né? Então, muito boa noite a todos. É verdade, né, Lara? Então, antes de começar o estudo, como já é de praxe, a gente vai então convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, divulgue esse vídeo de hoje para outras pessoas, para que as pessoas também possam aprender e compreender um pouquinho mais o que é vigiar, o que é orar e como a gente pode desenvolver esse hábito de vigilância, esse hábito de oração dentro do nosso dia a dia, diante de tantas tentações, tantas imperfeições que nós temos no nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Então é importante a gente compartilhar e também divulgar o programa de hoje. Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre orar e vigiar? Todo mundo já escutou essa expressão pelo menos uma vez na vida, né, Jefferson? Vigiai e orai, né? Mas de onde que surgiu essa expressão, né? A gente tem que procurar lá para saber de onde que surgiu, né? Tá lá em Mateus 26, 36, né? Quando narra ali a passagem de Jesus, quando ele se retira para orar depois da ceia e que ele vai ali, né, para aquela parte ali chamado Getsemane, né? E Jesus foi com seus discípulos para lá, né? E ele fala assim para eles: Olha, senta aqui enquanto eu vou ali orar, né? Mais ou menos assim que Jesus falou, né? Senta, fica sentadinho aí que eu vou ali orar. E ele leva com ele, né? Somente o Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele se retira ali com os três, mas eles percebem que ele está assim meio triste, meio entristecido, meio angustiado, né? E ele então, Jesus fala para os três: Olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Porque Jesus, claro, ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Não, gente, não só o sofrimento da cruz, né? Mas a traição de Judas, né? A negação de Pedro, tudo isso que entristecia mais ele ainda, embora ele soubesse que isso ia acontecer. E ele fala: Olha, fiquem aqui e vigiem comigo. E aí Jesus vai um pouco mais à frente, né? Se prostra ali com o rosto é, no chão, na terra e ora, né? Daquela forma tão bonita, né? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Gente, isso é de uma beleza, porque você entender a submissão maior da. Não é a nossa vontade que tem que ser feita, é a vontade do Criador sempre. E Jesus, até nesse momento tão, tão definitivo ali da passagem dele pela terra, ele nos dá aquela lição maravilhosa de submissão ao Pai, né? E aí ele volta ali para os discípulos, né? E encontra os três dormindo. Vai ver, né? Porque eles, né, saíram da ceia ali, comeram um bocadinho a mais, né? Ficaram com os olhos pesados, né? E aí Jesus fala para os três: Ai, gente. Não, ai, gente é mineiro, né? Se Jesus fosse. Ele fala: Ó, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Né? Ele pergunta para Pedro. E aí Jesus fala: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. O caminho para a evolução espiritual de Jesus está traçado, mas os apelos do mundo material são enormes, né? Então, assim, o que é vigiar que Jesus nos recomenda? Vigiar, vou abrir o dicionário, observar com atenção,
estar atento. Então, eu acredito, como eu falei, que aqueles 3 ali até queriam ficar despertos, né? Mas eles caíram no quê? Na tentação do sono. Né? Por quê? Porque eles estavam com os olhos pesados. E por que eles estavam com os olhos pesados? Ou porque eles não tinham descansado suficientemente, ou porque eles tinham comido demais na ceia. Não é verdade? Porque quando a gente come demais, eles tinham acabado de sair da ceia, você exagera um pouquinho, te dá aquele estado de letargia, de torpor. Né? Você fica com os olhos pesados mesmo, querendo uma sonequinha. Ou eles, né, vendo tudo que estava acontecendo ali, naqueles dias ali com Jesus, não tinham tido a oportunidade de descansar o corpo corretamente, né? Mas o vigiar, no contexto espiritual, é muito mais do que isso. É muito mais do que você estar atento. É muito mais do que você observar com atenção. Né? O vigiar, no contexto espiritual, ele diz respeito à necessidade de nós tomarmos precauções para sustentarmos em nosso dia a dia o equilíbrio e a lucidez. Para que nós percebamos os acontecimentos da vida, né, além das aparências superficiais, para que nós percebamos a verdade. E por que isso é importante? Por que vigiar é importante nesse sentido espiritual? Porque é só enxergando realmente aquilo que acontece ao nosso redor é que nós podemos tomar decisões mais acertadas, mais conscientes, ou seja, que nós podemos fazer boas escolhas. E a gente sempre diz, né, Jefferson? Tudo é escolha. Tudo é aquilo que você planta, você vai colher. Então, tudo é escolha e consequência. Então, se eu estou mais desperto, se eu tenho mais equilíbrio, se eu tenho mais lucidez, se eu percebo as nuances ao meu redor, ao invés de perceber os acontecimentos só superficialmente, eu vou conseguir fazer o quê? Escolhas mais acertadas, tomar decisões mais acertadas. Mas vejam, lembra que eu falei que os 3 lá, né, Pedro, Tiago e João, caíram na tentação do sono? A tentação é que faz a gente ter necessidade da vigilância, né? Por quê? Porque o que é a tentação? A tentação é esse impulso que a gente tem para a gente praticar alguma coisa que é censurável, que não é recomendável, né? Se a gente abrir o dicionário, está ali o impulso íntimo dirigido para o pecado. Tá bem assim, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Então, veja, como é que o pecado se expressa? Ele se expressa por uma transgressão da lei. Né? O pecado é isso, é você transgredir a lei, né? Ou qualquer que seja ali um preceito, você transgredir um preceito religioso ou a transgressão de qualquer outra regra. É um pecado, né? Então, na realidade, a tentação, que é esse desejo mais intenso, ele sempre tem origem em nós. Sempre tem origem em nós, não é fora de nós. Ele pode ser estimulado por fora de nós. Mas se ele não encontra, esse estímulo não encontra ressonância na gente, não encontra afinidade com a gente, ele não vira uma tentação, né? O André Luiz fala isso no livro Ação e Reação. Né? Ele fala: olha, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, por exemplo, aí tem gente que justifica assim, né, Jefferson? Atrair minha mulher. Aí vai justificar para a mulher assim: mas foi uma tentação momentânea. Não, você já tinha isso dentro de você. Aí passou uma moça bonita na sua frente, te deu bola, você caiu na tentação. Por que você caiu na tentação? Porque você já tinha dentro de você aquela vontade de trair, aquele desejo de trair. Você não é vigilante, né? Porque se você não tem o desejo de trair o outro, você não cai em tentação. É exatamente isso que o André Luiz está falando. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai falar isso também. Ele vai dizer assim: olha, ser tentado é ouvir a malícia própria,
é abrigar os inferiores ao vítrix de si mesmo, né? Os desejos inferiores, as necessidades inferiores. Porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele nos afinizamos, ou seja, se nós mantemos e estabelecemos sintonia com ele na intimidade do nosso coração. Então, assim, todo ser humano possui anseios, possui desejos, possui necessidades, né? Mas a gente precisa compreender, né, Jefferson, que desejo é uma coisa, vontade é outra completamente diferente, né? É assim, a mente cria a nossa realidade, porque ela é o espelho da nossa vida, como ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, o pensamento é que cria a vida que nós queremos. Né? Aristóteles já falava isso, eu já falei isso, né? Que a gente precisa que pensar é uma ação divina e que a gente precisa saber pensar. Então, se o pensamento, se eu deixo ele desgovernado, a minha vida é desgovernada. Se eu disciplino meu pensamento, se eu direciono o meu pensamento pela vontade, aí a minha vida é mais organizada, né? A nossa mente, gente, Emmanuel faz uma comparação tão bacana, né, Jefferson? Emmanuel faz uma comparação da nossa mente como se ela fosse uma empresa assim com vários departamentos, né? Um escritório com vários departamentos. Aí você tem ali financeiro, administrativo, compras, almoxarifado, não sei o que lá, não sei o que lá. A nossa mente é a mesma coisa. Tem o departamento do desejo, né? O desejo é o quê? São os propósitos, as aspirações que a gente tem. O departamento da inteligência, onde que, né, nós vamos ampliando ali os nossos patrimônios da evolução intelectualmente, culturalmente, né? O departamento da imaginação, onde a gente vai conquistando ali as riquezas da sensibilidade, dos grandes ideais, né? O departamento da memória, que vai arquivando ali as nossas experiências. Então, assim, né? Tem diversos departamentos, né? Mas Emmanuel faz uma ponderação interessante. Ele diz assim, olha, porém, acima de todos os departamentos, surge o gabinete da vontade, né? A presidência ali da vontade, que é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. Então, gente, vejam, desejo é quando eu aspiro, quando eu quero alguma coisa, né? Quando eu falo assim, tô com vontade de tomar um sorvete. Não, você está com desejo de tomar um sorvete. A vontade é a faculdade que o homem tem de querer e escolher livremente com determinação e firmeza. Você tomar um sorvete, você não precisa de determinação nem firmeza nenhuma, né? Mas, por exemplo, eu quero fazer medicina, eu quero ser médico. Você precisa de determinação e firmeza para continuar, né? Então, o que que acontece? A vontade é essa força interior que nos impulsiona à realização, ao progresso, né? Então, quando nós nos movemos na intenção de realizar esses anseios, essas necessidades, nós nos sentimos gratificados, né? Nós movemos a nossa vontade na intenção de conseguir a gratificação, né, das nossas diversas aspirações. E é isso que nos impulsiona ao desenvolvimento pessoal, a superação dos obstáculos, a obtenção de bem-estar, né? Só que nem sempre a gente consegue direcionar bem essa busca, né, por realizar os nossos desejos, né? Quando eu estou em desequilíbrio, quando eu guardo em mim emoções, sentimentos inferiores, quando eu deixo meu pensamento correr livre, sem disciplina, né? Quando eu faço aquilo que eu sei que é errado, que não é justo, que não é bom, quando eu faço essas coisas, eu não estou direcionando bem a minha vontade, né? Então, a gente precisa compreender também que a gente tem que diferenciar sentimento e emoção, porque não é a mesma coisa, né? Pode até parecer a mesma coisa, mas pode até ser usado como sinônimo, mas realmente não é a mesma coisa, né? Emoção e sentimento são diferentes. Emoção é uma reação imediata que a gente tem, instintiva,
né? É uma reação a um estímulo ambiental, né? É alguma coisa que mexe com você, uma resposta neural, né? Emoção pode ser raiva, medo, alegria, tristeza, né? Agora o sentimento não. O sentimento ele envolve um alto grau de comportamento cognitivo, né? De percepção, de, poder avaliar alguma coisa. Tanto é assim que, por exemplo, se eu quiser esconder e disfarçar meu sentimento, eu consigo. Então, o sentimento ele envolve um alto grau, né, de componente cognitivo, de percepção, de poder avaliar alguma coisa, né? Se não fosse assim, eu não conseguiria esconder meu sentimento, porque a gente consegue esconder o sentimento da gente, né? Eu posso disfarçar meu sentimento. O que é sentimento? É amor, é culpa, é ódio, é felicidade, né? A emoção ela é passageira, né? Porque ela é uma reação. O sentimento é duradouro porque o sentimento é construção, né? Então, por isso é que emoção e sentimento são diferentes. E a emoção, ela pode gerar um sentimento. O sentimento obrigatoriamente vai gerar uma ideia, um pensamento. E o pensamento vai criar as nossas ações, né? O falar, o agir. Então, toda vez que eu ajo com é, direcionando mal a minha vontade, eu corro o risco de cair na tentação por invigilância. Vejam então como tentação e invigilância estão muito bem ligados, né, Jefferson? A gente tem que compreender muito bem essas duas questões aí, porque elas andam bem de mãos dadas, né? É verdade, cara. Você falou muito bem. E eu acho importante que a gente busque, né, a gente busque nos entregar à vigilância, pois somente a vigilância que pode nos trazer, nos dar a maior segurança, nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos. Então, a gente tem que saber se precaver, né? Nós mesmos temos que buscar se precaver dos nossos pensamentos que possam nos levar a alguma tentação, nos levar a agir através das nossas imperfeições. Então, é preciso vigiar. Vigiar sempre é preciso, porque nós somos seres imperfeitos ainda. Então, como somos seres imperfeitos, nós precisamos ainda buscar burilar dia a dia nossas atitudes, pensamentos e criar bons hábitos, né? E também a gente tem que entender que, através das nossas imperfeições, são nada mais do que os traços do passado. Que a gente fez no passado, porque cada encarnação que a gente vem aqui na Terra, a gente está dando continuidade ao trabalho que a gente fez na vida passada. Então, nós precisamos nos educar, precisamos distinguir de nós, né, de nossa alma, tudo aquilo que não faz bem para nós, tudo aquilo que possa nos levar ou nos dar um ponto de ignição ou de iniciação, na verdade, a uma coisa que vai fazer errado. E o Emmanuel vem falar, né, através do livro Justiça Divina, o seguinte: lembra-te, acima de tudo, de que, pelas imperfeições que ainda trazemos, todos somos delinquentes potenciais, e de que, se não vigiarmos em oração e serviço, junto das tentações que nos visitam, as fraquezas ainda hoje, o lugar dos irmãos caídos pode ser igualmente o nosso. Então, se a gente perguntar, podemos e devemos nos vigiar? Com certeza, porque a vigilância que vai nos trazer segurança, vai nos ajudar a compreender mais as questões do dia a dia, mas a prática de bons hábitos, criando bons hábitos, vai fazer com que nós tenhamos aí melhores condutas, melhores atitudes, aliado à sabedoria. Nada se faz sem ter sabedoria, porque a sabedoria é o que vai nos esclarecer o espírito, vai educar essa mente, essa alma, para que possamos expor aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está dentro de nós mesmos. Então é importante que nós tenhamos essa busca, tenhamos essa força de vontade em querer ser melhor sempre, em querer buscar ter essas atitudes positivas. Então, eu penso, né, que a vigilância ela é a melhor ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa ali estar centrado
naquele propósito de se melhorar, de buscar não errar mais. E também tem uma passagem do livro, nosso livro, chamado... desculpa, tem uma passagem do livro de André Luiz, né, e de Chico Xavier, chamado Nosso Livro, que fala o seguinte, olha que interessante. Em razão disso, ao discípulo do Evangelho se pede vigilância, não somente para dissolver a tentação da nossa própria inferioridade, mas também para que sejamos lâmpadas ativas da luz imortal. Que maravilha, hein, pessoal? Por isso que é importante a gente saber vigiar. E vigilância requer de nós essa disposição, essa boa vontade, querer ser luz ativa para toda a imortalidade, ou seja, para todo sempre. Dissolvendo de nós a tentação, que a Lara já abordou bastante e abordou muito bem, também as nossas próprias imperfeições, que está ali associado às tentações que nós temos, né? Nossa própria inferioridade. Então, Lara, como você pode falar mais sobre isso? Tá no mudo. É o meu obsessor particular, gente, desculpa. Microfone é o meu obsessor particular. Se eu desligar, eu nunca lembro de ligar de volta. É uma maravilha. Mas eu estava falando, Jefferson, que enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui na questão da vigilância. E, gente, a gente precisa vigiar tudo, absolutamente tudo, né? A gente tem que vigiar as nossas emoções, que não podem ser a nossa resposta emocional, né? Na verdade, porque muitas vezes a gente sofre uma contrariedade, a gente já logo explode, né? Então, assim, tem que vigiar as emoções, a sua resposta emocional, né? Respira, conta até 10, né? Acalma o seu coração, acalma sua mente. Tem que vigiar os sentimentos, né? O que eu estou nutrindo dentro de mim? Ódio, raiva, né? Eu tenho que trocar isso por coisas melhores. Tem que vigiar os pensamentos, né? Mas enquanto você estava falando aí, Jefferson, eu pensei aqui na questão do escândalo, né? Naquela passagem de Mateus lá, Mateus 18:1, né? Em que ele narra, né? Aquela passagem que os discípulos chegam ali, né? Eles estão ali conversando com Jesus, e aí eles chegam ali para Jesus e falam assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Né? E Jesus dá uma resposta maravilhosa, gente, porque Jesus vai falar assim: Ô menino, vem cá, bota o menino ali perto deles ali. Fala assim: ó, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? O que é menino, gente? Criança. Por quê? Porque Jesus botou um menino lá. Vem cá, moleque, senta aqui no meio aqui. Por que Jesus chamou o menino? Porque criança, gente, é sinônimo de humildade, de simplicidade, né? Criança é leve nas atitudes, né? Criança é verdadeira, né? Tem até um caso muito engraçado, né? Eu tenho certeza que alguém já deve ter passado por isso em casa, né? Às vezes toca o telefone, né? Quando a gente tinha telefone fixo, né? Que hoje quase, né? A gente não vê, a gente vê todo mundo com o celular. Aí toca o telefone e fala: se for para mim, não tô não, né? Aí a criança até falou: meu pai me mandou falar que não tá não. A criança tem isso, né? Ela é verdadeira, ela não afeta. Dificilmente você vê uma criança afeta a mentira, né? Então a criança não se preocupa em demasia. O que é preocupação? Uma ocupação antes da hora, né? Você está pré-ocupado antes da hora, né? Então a criança vive um dia por vez, né? Ela não teve tempo ainda de se submeter aos vícios da vida adulta, né? Então por isso é que Jesus fala: olha, você tem que se tornar humilde como esse menino aqui. Esse é o maior no reino dos céus, né? E Jesus ainda complementa: e qualquer que receber em meu nome um menino tal como a este, a mim me recebe. Mas Jesus faz uma advertência: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora
que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. O que é mó de azenha? Né? Mó de azenha, vocês já viram esses moinhos de pedra? Né, que fica uma pedra ali na outra, moendo ali, parece um disco, amarra aquilo no pescoço e se joga no mar. É isso que Jesus está falando. Né? Melhor fosse do que você desvirtuar um humilde, um que crê em Jesus. Veja a responsabilidade. Mas Jesus não para aí. Jesus continua dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, né? É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vejam que advertência que Jesus faz. Vejam, ele fala duas coisas muito importantes e que a gente está vendo aí no dia a dia. Primeiro, a gente tem que ter cuidado para a gente não desvirtuar o outro do caminho do bem. Ou seja, a gente escandalizar aquele que crê com mentiras, com falsas ideias, com falsas, né, ideologias trevosas. Olha, preste atenção, né? E Jesus ainda fala: olha, os escândalos precisam vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Esse, gente, tá lascado. Sinto dizer, mas é aquele que traz o escândalo tá meio danado, viu? Por quê? Olha só, olha o que Jesus vai falar. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo do inferno, no fogo eterno. Olha o que Jesus está falando. Primeiro, melhor te entrar na vida. Que vida? Se a gente está vivo. Na vida espiritual. É melhor você entrar na vida espiritual, né? Tendo tirado de você aquilo que te escandaliza, que é motivo de escândalo, do que você entrar ali, né, achando que você está perfeito ali e você vai lá, meu filho, arder no fogo do inferno. Eu sinto te dizer. A gente acha que às vezes a gente é muito bom, né? E a gente fica propagando umas ideias aí, desvirtuando mentes mais que não estão maduras ainda no conhecimento, que ainda não estão maduras na capacidade de raciocinar, como a gente vê muitas vezes hoje acontecendo aí, né? Gente desvirtuando as mentes aí de jovens. O que vai acontecer? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Aí, né, vocês podem estar perguntando assim, por que ela está falando escândalo, né? Se a gente está falando programa de vigilância e oração. O que tem a ver escândalo com vigilância? Tudo. Absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque geralmente a minha vigilância é que faz com que eu seja motivo de escândalo. Olha só, é verdade. E se eu não sou motivo de escândalo, a minha vigilância por vezes me faz comungar e até defender o escândalo trazido pelo outro. Gente do céu! Por quê? Por conta da minha preguiça em utilizar a minha capacidade de raciocinar, que é um dom dado por Deus. Então vejam, olha a importância da vigilância. Olha a importância de eu compreender tentação, escândalo, tudo isso Jesus nos orientou, Jesus nos disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Não seja motivo de escândalo, porque ai daquele por quem o escândalo vier. Então, nós temos que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente nutre de emoção e sentimento. Muito cuidado com aquilo que a gente nutre de pensamento. Como é que eu estou alimentando o meu espírito? Como é que eu estou alimentando a minha mente, gente? Porque, olha, o que eu leio, o que eu vejo na televisão, o que eu escuto de música, tudo isso é alimento
da minha mente, consequentemente, alimento do meu espírito. Como é que eu estou alimentando meu espírito? Vamos pensar assim, né? Você gosta de comer bem? Então você gosta de comida boa, não é? Você gosta ali de um prato bem feito, não é? Ninguém quer comer comida ruim. Ninguém quer comer comida sem tempero, comida mal feita, comida estragada, né? Então, por que, criatura, você está alimentando a sua mente com coisas ruins? Por que, que você está alimentando a sua mente com coisas estragadas? Do mesmo modo que a gente direciona a nossa vontade para escolher uma comida boa, você tem que direcionar a sua vontade para alimentar bem a sua mente. Passe a ouvir músicas boas. Pare de ouvir essas músicas que denigrem as pessoas, que denigrem a mulher, que objetificam a mulher, que inferiorizam a condição do homem. Músicas boas, músicas boas. Ah, Lara, então eu só vou escutar ali, né? Eu sempre, quando eu falo isso, eu sempre escuto a minha pergunta, né? Então não posso escutar rock mais, não posso escutar ali o pop, né? Que eu gosto. Pode, criatura, eu escuto. Agora, se o rock fala palavrão, eu não vou escutar, sinto muito. Né? Se aquela música pop ali tá falando coisas esquisitas, também não vou escutar. Né? Você não tem que ficar ali em estado de adoração, gente, não é isso. Não é isso. As pessoas confundem, né, Jeff? Essa questão de ser necessária a nossa santificação. Falou que é necessário santificar, o povo fica de cabelo em pé e fala: ah, meu Deus, não posso mais jogar futebol, não posso mais sair, não posso mais. Gente, compreendo o que é santificar-se. Sabe o que é santificar-se? É você se melhorar moralmente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Santificar-se é você se melhorar. Então, se melhore. Como que eu me melhoro? Fazendo boas escolhas, escutando boas músicas, lendo bons livros, assistindo bons programas, né? Gente, para que a gente vai ficar assistindo filme de terror, né? Não, Jefferson. Para que a gente vai ficar alimentando a nossa mente com esse tipo de conteúdo? Pornografia. Para quê? Para quê? Você cria uma afinidade. E aí, a gente tem que lembrar de Paulo, que falava: olha, nós estamos rodeados aí por uma multidão de testemunhas. Quem é a sua companhia espiritual? Eu te falo assim: olha, veja o que você está assistindo, o que você está vendo, o que você está escutando, o que você está nutrindo de sentimento, emoção, de pensamento, que eu te falo quem que é a sua companhia espiritual. Então, né, gente? Tudo depende exclusivamente da gente. É sempre nossa escolha. Então, a gente precisa realmente aprender a vigiar, né? Senão não vai ter jeito, né, Jefferson? Mas tem jeito de vigiar, viu, gente? Falei muito. Deixa o Jefferson falar um bocado aí. Senão eu fico falando aqui até amanhã. Tranquilo, Lara. E é muito importante isso que você falou, né, Lara? Porque o pensamento, as pessoas não dão muito. Não tem, na verdade, o ser humano ele não tem muito conhecimento em relação ao pensamento, né? Mas o Espiritismo traz muitas coisas ricas, muitos conhecimentos interessantes sobre o pensamento, que faz com que a gente entenda a importância e a responsabilidade de pensar. Quando a gente pensa positivo, a gente cria um ambiente, uma energia positiva. Quando a gente cria um negócio negativo, traz o pensamento, a gente está criando também condições para que tudo aquilo que está no seu ambiente possa ser negativo. E, além do mais, o pensamento ele é uma das principais ferramentas que nos traz até nós a sintonia espiritual ou de pessoas que estão encarnadas no nosso círculo de amizade, no círculo de convivência. Então, a Lara falou muito bem, se você só ouve coisas chulas, coisas que não são boas, vê coisas que não são boas,
você está se alimentando daquilo e está também sintonizando com aquilo. E aquilo vai estar te viciando e você vai ter mais dificuldade cada dia que passa, mais dificuldade de se desencilhar aquela sintonia, aquela energia. Então, se você quer saber mais sobre pensamento, nós temos um programa anterior, tá, que você pode ver aqui no nosso canal mesmo. Você vai ver que tem um programa 36, acho que 36, que fala sobre pensamento. Lá a gente abordou bastante coisa sobre pensamento, a gente ainda não esgotou. A gente vai fazer um novo programa futuramente sobre pensamento, que é muito importante. Porque pensamento parte de tudo. A vontade também tem um pouquinho a ver com o pensamento, ou seja, a gente põe vontade no pensamento, a gente cria uma ideia, a gente cria um pensamento, a gente põe a vontade. E aí tudo surge. Pode criar um bom hábito, pode criar um mau hábito. Isso depende de você. E o Emmanuel nos ensina o seguinte: a gente precisa vigiar sempre, onde quer que estejamos, pois o pensamento nos ocupa, a mente. Então, é interessante que nós podemos afirmar que o pensamento é o primeiro impulso que nos fará agir ou reagir. Porque, de alguma forma, né, isso faz com que a gente trabalhe a nossa vigilância para que possamos colocar na prática aquilo que estamos pensando. E a vigilância vai nos fazer, se a gente tiver uma boa vigilância, a gente vai só colocar em prática aquilo que é bom. Se a gente não é vigilante, ou seja, se a gente é invigilante, a gente deixa passar, a gente cria pensamentos, cria ações, reações de todos os tipos, bons e más. Né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. No livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Interessante. Então, pessoal, nós fazemos, né, a gente faz, então, através do pensamento, tudo aquilo que vai constituir a sua vida. Então, a gente temos que entender que o vigiar e orar, para não cair em tentação, que Jesus falou em Mateus 26, 41, vem muito ao encontro aquilo que o Emmanuel fala no livro Fonte Viva, também Psicografia de Chico Xavier. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o barro mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Eu fui procurar, né, o que é tisnar, que eu tinha esquecido, né? E interessante que é como se fosse manchar, né? O barro ali está manchando um lago que está cristalino. Se você ali usar a tentação, você está criando ali uma agitação na água, né? Faz com que o barro ali se misture com a água, né? Então é importante que a gente vigie sempre. Mas mas quando a gente vigia, a gente tem que vigiar de forma suficiente, de forma que dê ali você condições de você saber discernir o que é bom e o que é mal. Então, é importante que nós saibamos incrementar também na nossa vigilância a oração, porque a oração é a nossa luz. Eu costumo dizer que a oração é a luz que ilumina nossos caminhos. É aquele que ergue a nossa vigilância, né? Porque às vezes a gente está ali vigilante, mas a gente está meio ali, né? Ocupado com um pensamento que está nos causando alguma dificuldade de raciocínio, algum problema na vida física, um pensamento que você pode estar preocupado. Então, por mais que você seja vigilante, a gente nunca vai conseguir ser vigilante 24 horas por dia, porque sempre tem um pensamento ou outro, uma tentação ou outra que vai nos pegar ali de surpresa, a gente tem que estar atento a isso. Então, a oração vai nos fazer a retomar essa vigilância. Um exemplo muito interessante, prático. Vamos supor que você está vigilante. Do nada surgiu um pensamento triste, ou uma coisa que você viu na TV, uma coisa que você ouviu, que você leu, você deixou triste. Isso vai te tirar da sintonia da vigilância. Então, a oração vai te fazer retomar a vigilância. Por isso que é vigiar e orar, não orar e vigiar. Você precisa vigiar para poder orar. E eu sempre digo, né? A oração é a somatória de duas palavras, que é orar mais ação. Ou seja, você ora, mas tem que colocar ação também. Não é só ficar orando e esperando ali que Deus te ajude ali, né? Tem que criar também ações, condições aí para poder
através das ações, poder ter esse respaldo do plano espiritual. Se você quer saber mais sobre a questão da oração também, eu recomendo vocês também assistir o programa número 1, que fala sobre fé, e número 2, que fala sobre oração, segunda visão, segunda espiritismo. Se você clicar aqui no card que eu deixei aqui em cima, aqui, você pode clicar, então, na fé, que eu vim primeiro, e depois vim oração. Então, aqui você pode falar para nós sobre a vigiar e orar. Ô Jefferson, a gente precisa entender, né, e considerar que a evolução, ela é lei, né? É uma lei criada por Deus. Quando a gente está num planeta igual o nosso, né, de prova e expiação ainda, que é um planeta inferior, né, um planeta em trevas, planeta de prova e expiação é um planeta em trevas, gente, né? É voltado mesmo para o mal. Mas prestem bem atenção, quando a gente está neste tipo de planeta, é que a gente se torna consciente das necessidades, das lutas que nós devemos empreender para nos libertarmos do fardo pesado da ignorância em que nós nos encontramos, porque nós somos ignorantes ainda, gente, né? Então, vamos considerar outra coisa, né? Que quando a gente reencarna, nós trazemos conosco a bagagem das experiências que nós já vivemos, que nós já vivenciamos. E nós vamos trazer também por intuição, né, a consciência das necessidades evolutivas que nós temos. E aí é que nós nos vemos diante das lutas contra os nossos instintos inferiores. Vamos lembrar que Jesus disse assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Que espada é essa? Ah, então para sair guerreando aí com os outros, porque Jesus trouxe a espada e não trouxe a paz? Eu vou sair aí me engalfinhando com todo mundo? Não, gente. A espada que Jesus se refere é a espada do conhecimento, da verdade. É a espada do bom combate. Qual que é o bom combate? É aquele que eu travo comigo mesmo, contra as minhas más inclinações. Então, como é que eu vou entrar nessa luta? Porque não é fácil. Travar uma luta comigo mesmo, a gente nem enxerga, né? Na maioria das vezes que a gente é ruim em alguma coisa, a gente, né, acha que a gente é maravilhoso, né? A gente acha que a gente é o bonzinho, o melhor, né? Que a gente é que faz tudo certo, que a gente é que pensa corretamente, né? Que todo mundo devia pensar como a gente, né? Que se não pensa como a gente tá errado. Então veja, como é que eu vou travar essa luta? Como que eu entro nessa luta? Que armas eu vou usar nesse combate comigo mesmo? Qual que é a primeira arma? A vigilância. A primeira arma é a vigilância. Por quê? Porque quem não aprendeu a vigiar vai continuar caindo nas mesmas tentações, vai continuar cometendo os mesmos erros, vai ser motivo de escândalo, vai ali se afinizar com os escândalos, com os enganos. É a primeira arma que nós temos. A vigilância é a nossa primeira defesa, né? Na batalha que eu tenho que travar comigo mesmo, para que eu me melhore. Então, eu tenho que policiar, eu tenho que me policiar nas experiências que eu vivo, né? Para que eu não caia diante das investidas do mal, gente. Por quê? As investidas do mal, aquele mal que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que nos entristece e às vezes a gente fica preso a essa tristeza. Então, eu preciso vigiar meus sentimentos, como Jefferson disse, os meus pensamentos e daí as minhas ações. Ah, Lara, é fácil? Não, gente. Não é, e a gente não consegue vigiar 24 horas, porque é realmente muito difícil, né? A gente não consegue manter o foco. Eu não sei se foi André Luiz ou Emmanuel que disse, não me recordo agora, que eles falam assim:
É impossível você manter uma conversa sadia por mais de 5 minutos quando se juntam 2 ou 3 pessoas. Né? Juntou mais de 3 ali, pronto. O negócio vai degringolar para o baixo nível. E não é verdade. Às vezes você está ali conversando com alguém, e chega mais um. Beleza. Aí daqui a pouco chega mais um, já você viu o que fulano fez? Que não sei o que. Aí já começa. O assunto que era interessante já cai lá para baixo, já cai para fofoca. Gente, vigiar o sentimento é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Quando eu vigio o meu sentimento, meus pensamentos tomam outro rumo. O meu falar fica mais equilibrado. E os meus atos, então, ficam pacificados pelo sentimento e pensamento mais saudável. Então, tudo começa no meu sentimento. Tudo começa na qualidade do alimento que eu estou me nutrindo espiritualmente, intelectualmente, moralmente. É o sentimento. Se eu tenho o hábito de guardar rancor, de desejar o mal para o outro, são coisas que não são compatíveis com o bem. Então, eu vou me desequilibrar. Eu não vou estar travando o bom combate assim. O Jefferson bem disse, se você tem um sentimento ruim, por exemplo, fui tomada ali por uma tristeza, como o Jefferson disse, troque o sentimento de tristeza por um de alegria, por um pensamento de alegria que você vai ficar feliz. Lara, como é que faz? Troca mesmo. Se você está pensando em alguma coisa triste, fala, opa, você identificou que você está pensando em alguma coisa triste? Pensa em alguma coisa que te fez alegre. Nossa, meu marido me trouxe flores, né? Do nada, assim, nem era meu aniversário, fiquei tão alegre. Pronto, você já põe um sorriso no rosto com aquela lembrança. Aí você já vai nutrindo um sentimento melhor. É trocar mesmo, troque. Identificou a emoção ruim, o sentimento ruim, troque ele por um sentimento bom. O pensamento é a mesma coisa, está pensando alguma coisa ruim que não deve, né? Troque por um pensamento bom. É essa troca que a gente faz. Por quê? Porque quando eu começo a vigiar essas coisas, eu vou me melhorando. Esse é o bom combate. É você ficar livre dessas coisas. Gente, isso é no dia a dia. É no dia a dia. Eu não tenho que sentar uma hora ali, zen, né? Para poder, ali, de perna cruzada, né? Botar um incenso, uma música, para eu poder trocar meu sentimento, não. Isso tem que ser instantâneo. Tô no ônibus lotado ali, alguém me dá um pisão, eu quero mandar a pessoa, né? Ali para um jardim lindo e florido, né? Troca esse pensamento. Falou, irmão, você pisou no meu pé, mas tá beleza. Pronto. É assim que a gente faz. É no dia a dia. É no minuto. É todo momento. E isso vai virando um hábito. Gente, vigilância é força que constrói as boas tendências em nós. Não tem como fugir disso. Se você quer ser melhor, ser uma pessoa mais educada, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais amorosa, você precisa de vigilância, né? O vigiar e orai, que Jesus nos adverte, é um alerta realmente muito oportuno, que envolve o quê? Razão e sentimento de cada um de nós. Né? Se você quer saber mais de oração, como o Jefferson fala, oração, gente, uma coisa muito impressionante. A oração ela tem o poder de nos equilibrar instantaneamente. Você tá ali num perrengue danado, você tá com raiva de alguma coisa, faça uma oração. Lara, eu tô com tanta raiva que eu não consigo nem pensar numa oração. Peça, Deus me socorre, por favor, que minha situação tá feia. O auxílio vem. Só o fato de você elevar o seu pensamento ao Criador
Por que na oração, eu pelo menos tenho sempre o hábito de falar, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, ou vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Por quê? Porque você sai da faixa vibratória que você está, que é baixa, e você eleva o seu pensamento até o Cristo, até Deus. Então você está aumentando, você está buscando aumentar a sua vibração. Né? Isso é que eu acho mais importante. Né? Claro que não estou fazendo crítica, ninguém, cada um ora da maneira que achar melhor, da maneira que for mais confortável para você. Mas eu gosto muito dessa ideia, né, de você elevar o seu pensamento àquela figura que é muito mais evoluída que você e que vai te dar o socorro. Então, assim, vamos voltar no vigiar e orar aqui, né? Por que ele envolve razão e sentimento? Razão, porque o que é a razão? Razão é a nossa faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar, de julgar. É através desta faculdade de raciocinar que nós nos conscientizamos das nossas predisposições íntimas. É que nós enxergamos quem nós somos. É que nós enxergamos realmente, opa, preciso melhorar neste sentido, preciso corrigir isso, né? Tenho de fazer aquilo para eu me melhorar. E por que o sentimento? Porque o sentimento é que nos ajuda, nos auxilia a estabelecer, através da prece, uma sintonia mais intensa com Deus e com o plano espiritual superior. Desse modo é que nós vamos nos fortalecer moralmente, né, perante as dúvidas e os conflitos que a gente enfrenta. Então, vejam, vigiar e orar tem tudo a ver com razão e sentimento, né? Então, vamos compreender direitinho a necessidade da vigilância constante na nossa vida, né? Quanto mais vigilante nós formos, melhor para nós mesmos. E a oração, porque a oração é a nossa ligação direta com o Criador. É a nossa ligação direta com aquele que é alvo da nossa prece. Se é Jesus, se é um espírito superior, se é o doutor Bezerra de Menezes, se é Maria de Nazaré, não interessa. Você se liga, você estabelece uma sintonia com o alvo do seu pensamento, da sua prece. E a ajuda vem, sempre vem. Mas o vigiar, o Jefferson disse bem, o vigiar é primeiro, o orar é depois. Por quê? Adianta eu orar fazendo mal para o outro? Adianta eu orar falando mal do outro? Adianta, porque a oração não fica sem resposta. Mas às vezes o auxílio não vai ter aquela eficiência que teria, né? Eles não têm a capacidade de te ajudar tanto quanto se poderia ajudar. Por quê? Porque sua vibração está lá embaixo, você não vigia, você está falando mal do outro, você está puxando o tapete do outro. E aí? Você está desejando mal para o outro. Então, vigilância primeiro, oração a todo momento. Mas a oração, ela vai ser tão mais eficaz quanto mais vigilante eu for. Por quê? Porque vigilância traz melhoramento. E se eu sou uma pessoa melhor, né, a minha oração tem uma sintonia muito maior. Né? Vigiar e orar sempre, gente. Não há como fugir dessa questão. E também é engraçado, né, Lara, que quando a gente está ali buscando vigiar, a gente está ali tentando conseguir um status assim, de vigilância, que a gente consegue ainda ser quase que imperturbável. Você acha que está bem vigilante, né, filho? Aí que as coisas começam a acontecer. Então você acha que tem pessoas que acham que estão tudo protegido, nada me encosta, nada me aflige. Meu filho, é aí que a coisa começa a pegar, porque é aí que as trevas
tente sabotar o máximo possível, usando tudo que é ferramenta, seja pensamento, seja pessoas próximas de você, familiares, seja o trânsito, seja no banco, seja no serviço, não importa. Eles vão ficar ali te cutucando, né? Igual o bonequinho do voodoo ali, você, né, abrir a proteção, né, vamos dizer assim, né? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, tá? É igual quando a gente está entrando para um trabalho mediúnico, para um trabalho no centro espírita, algo sério mesmo, de boa vontade, as coisas, o plano espiritual inferior, as trevas vão querer ali te tirar do foco, te tirar do objetivo, deixar você para baixo. Então, é importante a gente sempre ter vigilância, manter a vigilância. E interessante também que o Emmanuel fala o seguinte no livro Bênção de Paz, na Psicografia de Chico Xavier. O imperativo de orarmos e vigiarmos, procurando desvencilhar-nos de toda a sombra que ainda nos pesa no orçamento da alma, a fim de que nos tornemos, a pouco e pouco, desculpa, em obreiros fiéis na causa do eterno bem, servindo ao Senhor conforme os desígnios do Senhor. Interessante. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel também, em Psicografia de Xavier, fala o seguinte: é verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingimos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem, à perturbação, a parte de serviço que nos compete, no serviço de construção cristã do mundo futuro. É indispensável vigiar o campo que nos compete, ou seja, nós somos cristãos, estamos buscando praticar o ensinamento cristão, é indispensável vigiar e fazer bem naquilo que nos compete, fazer tudo aquilo que a gente puder fazer para que a obra de Jesus seja consolidada, seja uma obra mais pura possível. E, claro, eu vou fazer já as considerações finais, que já chegamos no horário aí. Então, gostaria de fazer minhas considerações finais abordando uma poesia de João de Deus, do livro Relicário de Luz. Vamos ver se eu estou bom de poesia, vamos lá. O título é Ora e Vigia. Diz assim: Ora e vigia, não cesseis. Teu combate à tentação, no templo das nossas preces, guardamos o coração. Ora e vigia, trabalha. Na rota do teu dever, a vida da nossa batalha. Foge ao repouso e ao prazer. Ora e vigia, sublima. O teu amor fraternal, o bem que nos desanima, é a vitória contra o mal. Vigia orando. Vigia, dando ação aos teus, serviço cada dia. É a benção da luz de Deus. João de Deus. Então, Lara, se puder fazer as concessões finais. Meu obsessor particular de novo. É muito bacana, né, Jeff? A gente tem que pensar, gente, nessa questão da vigilância, porque se a gente está buscando fortalecer a nossa fé, nós temos um roteiro na nossa vida que foi traçado lá quando a gente estava lá no plano espiritual. Mas a gente precisa, quando a gente está aqui encarnado, né, diante do esquecimento, misericordioso esquecimento que Deus nos proporciona, né, porque senão a vida seria muito difícil a gente lembrasse os enganos que a gente comete, né? Nós temos que colocar a nossa vida submetidos aos ensinamentos, às instruções de Jesus, né? Não adianta só a gente, eu sei esse ensinamento, né? Eu sei que eu não devo fazer isso, mas você faz realmente? Você faz o que é preciso fazer? Porque muitas vezes a gente fica só na palavra, no discurso. E claro, palavra, discurso, merece o respeito, mas eu preciso caminhar fazendo, trabalhando, servindo, né? A gente muitas vezes sabe ali, a gente vê
muitas vezes ali pessoas que sabem de cor a escritura, né? Os ensinos, os evangelhos, mas não vivem as experiências entendendo que os ensinamentos de Jesus nos conduzem a uma vida espiritual. Então, vivem segundo a carne, segundo a matéria, colados aqui no pó da terra. Não é possível isso. Não é possível, né? Porque senão, gente, nós nos transformamos em lobos em pele de cordeiro. É preciso vivenciar o evangelho. Os espíritos falam isso o tempo inteiro. É preciso vivenciar o evangelho. É preciso fazer. Eu não posso ser aquele que me envolve nas sombras, que mente, que engana, que destrói, mas sou todo bonitinho por fora. Por fora eu sou todo limpinho, cheirosinho, arrumadinho, mas e os abismos que tem dentro de mim? É isso que eu tenho que pensar. Então, a vigilância me ajuda a compreender a sombra que eu tenho em mim, o que eu preciso melhorar, porque a vigilância é a arma primeira de defesa e do bom combate. Sem a vigilância, a gente vai demorar aí milênios se arrastando no lodo da ignorância, no charco dos erros, dos enganos. A gente precisa fazer a cada dia um dia melhor. Eu preciso oferecer a Deus a minha vida todo dia. Eu preciso acordar de manhã e falar: Senhor, eu vivo o meu dia para você. Porque aí, se você faz isso, gente, você fica constrangido de errar. Você está oferecendo a Deus. A gente só oferece aquilo que a gente, né, tem de melhor. E aí você fica constrangido de errar. Fala: opa, eu ofereci meu dia a Deus, como é que eu posso fazer isso? Se a gente não tiver Jesus no pensamento, se eu não tiver Cristo no meu pensamento, se eu não tiver o Evangelho no meu agir, na ação, jamais a gente vai vencer o bom combate. Então, gente, é vigilância o tempo inteiro e oração a todo instante. É assim, essas duas ferramentas principais da nossa evolução: vigilância e oração. Porque com isso a gente se reequilibra. E se reequilibrando, a gente parte para o nosso melhoramento pessoal, né? A gente busca o conhecimento, o autoconhecimento e praticar o bem sempre. Mas é preciso que, junto disso tudo, as coisas mais importantes que a gente faça sempre serão vigilância e oração. Isso mesmo, Lara. Só fazendo um adendo, tá? Que eu acho interessante abordar. Eu, às vezes, né, quando estou ali triste, chateado, uma coisa, e eu não estou em condições de orar, eu faço o seguinte aqui, ó. Pego esse livro aqui, ó, e leio qualquer página. Meu ponto de vista, eu faço o seguinte: enquanto eu não mudar o pensamento de tristeza, de raiva, frustração, seja o que for, eu não paro de ler. Então, tem vezes que eu consigo ler um capítulo inteiro. Até eu me forço. Isso também é uma forma de você se impor, você buscar se impor. Não, eu vou pensar o que eu quero, eu vou mudar meu pensamento agora, vou ficar bom. Então, ajuda muito ler boas coisas. Malara falou, né, no início do programa. E o Evangelho segundo o Espiritismo é obra que é boa para isso, né? Você poder elevar essa sintonia, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Mais uma vez, convido vocês aí a se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue esse vídeo para outras pessoas. Então, Lara, antes de terminar aqui, gostaria que você fizesse um convite para o pessoal para poder assistir o programa Espiritismo em Vida. É isso aí, gente. Toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem aqui o programa Espiritismo e Vida no canal, né, em que a gente traz ali, tenta trazer os ensinamentos
né, da doutrina espírita, dos espíritos superiores e principalmente dos ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, né? Por quê? Porque esse é o propósito. Não adianta o ensinamento ficar ali no campo das ideias, tem que ser no nosso dia a dia, no campo da ação, né? E isso é que é importante. E esse programa a gente tenta fazer isso, mostrar como é que a gente pode trazer realmente aquele ensinamento, como é que a gente faz no nosso dia a dia para a gente poder implementar aquele ensinamento ali de Jesus e dos espíritos superiores, né? Então, vai lá, a gente convida a assistir, né? A visitar também os nossos blogs, né? Eu tenho um blog, né? féparaquê.com, o Jefferson tem o blog dele, Espiritismo na Prática, vá lá, confira, o Jefferson vai deixar aí na descrição do vídeo. Vá lá no Instagram também, nas nossas redes sociais, né? @féparaquê, @fé.paraquê, e do Jefferson, @Espiritismo na Prática 2022. Vá lá, vale a pena, tem conteúdo muito bom, gente. Vale a pena, a gente está precisando de bons conteúdos para que o alimento da nossa mente seja de qualidade melhor, né? É como diz o filme Nosso Lar 1, né, Lara? Tem uma passagem que fala lá que o André Luiz chega no campo da música, né? Aí uma rapaz fala assim, André, a gente precisa de boas novas, boas notícias, o mundo precisa de boas novas. E é isso que a gente precisa fazer, né, pessoal? Então, pessoal, obrigado a todo mundo, tá? Obrigado pela presença. Espero contar com vocês no próximo programa. A gente vai fazer no próximo domingo. Boa semana para vocês. Lara, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por nos ajudar aqui a fazer esse programa aqui, que vai ajudar bastante pessoas a aprender e compreender um pouquinho mais do Espiritismo, a visão do Espiritismo. Muito obrigado, Lara. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Meu cachorro resolveu participar aqui né, do programa. Finalizando. Boa noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Jefferson. Tchau, pessoal. Se Deus quiser, até a próxima. E o Thor fazendo suas concessões finais também. Pode ser, exatamente. Participação especial. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Com Deus.